Diz a Constituição, no artigo 5º, é livre. As palavras têm sentido na língua. Se eu disser livre, não há nada que restrinja, que reprima, que impeça. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Portanto, se você não se esconde no anonimato, porque a liberdade de expressão tem que ser compatível com a expressão assumida por quem a manifeste. E no artigo 220, diz a Constituição vigente que veda toda e qualquer censura de natureza política. Não se espante, veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Pois bem, quem é que tem o direito de desmentir a Constituição, de não cumprir a Constituição, de mudar a determinação da regra jurídica constitucional? Traduzindo, quem é que pode desfazer a regra de direito que está na Constituição? Ninguém. É a resposta óbvia. Ninguém tem esse direito. Mas aí começa o questionamento. Quem é que pode dizer qual é o limite da liberdade de expressão? A Constituição. Ela pode dizer qual é o limite. Se a Constituição não estabelece limites, a liberdade de expressão é absoluta. Mas alguém dirá, mas então a pessoa tem o direito de destruir a reputação de uma outra? A pessoa tem o direito de ofender, de difamar, de caluniar? De jeito nenhum. Porque há regras constitucionais que abrem a porta, mas há regras constitucionais que estabelecem as consequências de quem faz mau uso do espaço gerado por esta porta aberta. Então, a Constituição não diz é proibido isso, é proibido aquilo, ou é proibido aquilo outro. Quando ela diz desde logo, é a absoluta liberdade de expressão, mas veda-se o anonimato. Você quer dizer o que pensa? Você tem que ter o seu nome manifestado, conhecido, identificado. Aí a liberdade de expressão está sendo limitada por uma circunstância que a própria Constituição diz qual é. Você é livre para se expressar, mas está obrigado a sofrer as consequências estabelecidas por outras regras que fazem com que quem se manifestou livremente, mas ofendeu, difamou, passou a cometer ilícitos com a sua expressão, este responde pelos ilícitos que ele praticou. Então, a regra é a liberdade absoluta. Só que este tem que assumir a responsabilidade. Dependendo do que diz, sofre consequências estabelecidas em lei, na Constituição e nas leis, e não estabelecidas a critério das cabeças dos juízes, dos ministros, dos desembargadores. Não são esses os que impedem ou censuram, porque não têm este poder. O que eu estou dizendo não é uma defesa de A, de B e de C neste instante, em que a Constituição está sendo descumprida e a liberdade de expressão está sendo impedida e está sendo violentada. Vale-se dizer, está se violentando e estuprando a Constituição em vigor. Quando as pessoas deixam para lá, não se importam com o que venha,
a censura, o impedimento, a restrição à liberdade de expressão, estas pessoas estão entregando a sua liberdade, que é o que há de mais sagrado no ser humano depois do direito à vida. E é grave o que está acontecendo hoje no Brasil, porque as pessoas estão sendo impedidas de manifestar a sua opinião, de manifestar o seu pensamento, de manifestar a sua crença, de manifestar a sua convicção. E não há crime maior contra uma nação, que é o conjunto de todos aqueles que formam o povo. Portanto, aqueles que estão dando razão aos censores, estão dando razão aos que cerceiam a liberdade, estão dando razão àqueles que, com a própria cabeça, estão determinando o que nós podemos ou não podemos dizer. Daqui a pouco eles vão chegar ao ponto de dizer o que nós podemos sentir. Eles vão nos tirar o direito de ter convicções, de formar a nossa opinião, de divulgar a opinião que nós temos. Isto com a cumplicidade de milhares, para não dizer de milhões, de cidadãos, habitantes deste país, que em nome de uma ideologia, que em nome de um sectarismo, que em nome dos seus interesses políticos ou eleitorais, dizem: dane-se, vale tudo. Viva o ministro do Supremo que cerceia a liberdade dos outros, desde que não cerceie a minha. Mas um dia chega em todos nós. Eu não estou falando do futuro, eu estou falando do passado. E a história é a bola de cristal do futuro. E a história é a profecia do futuro. Por quê? Porque na medida em que ela conta o que aconteceu, na medida em que ela reporta, faz a reportagem dos fatos, ela está anunciando que, eu me repito, a história diz isso. Então, todas as guerras que se travaram, todos os abusos aos direitos, estas maldições que se abateram sobre as civilizações a ponto de extingui-las, de exterminá-las, povos, nações que desapareceram do mapa, a história se repete. E os fatos são imitados. Tudo isto acaba. Tudo isto acaba. E acaba sempre com a marca do sangue, como dizia o poeta, vinde ver la sangre por las calles. Venham ver o sangue correndo pelas ruas. Essa é a história do homem. A história do homem é a história das guerras. Quantos bilhões morreram ao longo de séculos? Quantas destruições? Quantas civilizações se acabaram? À custa do quê? Do descumprimento de leis, do descumprimento das regras que são construídas para a harmonia social, e isto é o direito. Morreu o direito, morreu a civilização. E quem mata o direito? Os que o descumprem. Outra notícia. Procuradoria-Geral da República, liderada pelo senhor Augusto Aras, que acabou de ser reconduzido ao cargo, Procuradoria-Geral da República diz que liberdade de expressão não é absoluta. Portanto, a Procuradoria-Geral da República fala com mais poder do que a Constituição. Isto é, há pessoas que têm mais poder do que as leis que têm que reger a vida social e colocar cada pessoa no seu lugar. Daqui a pouco vai vir alguém para dizer o seguinte: vale matar, vale assassinar, vale estuprar, e a lei, ora a lei. A minha palavra de procurador-geral ou de ministro do Supremo é que vale, porque é neste ritmo que nós estamos caminhando. E este velho professor aposentado de direito não se conforma de ver
que parece que no Brasil só houve censura entre 1964 e 1980 e picos. Só ali houve censura. Isto é, depende de quem censura e depende de quem é censurado, censure-se. Então nós temos uma liberdade de expressão meia boca, uma liberdade de expressão que fecha a boca de uns e deixa bem abertas a boca de outros, dependendo de quem é a manifestação da expressão. Isto é um gangsterismo institucional. Isto é incivilização. Coloquei na Constituição, no artigo 5º, dos direitos e garantias individuais, com a minha mão, com a minha letra, e isto passou no plenário. Artigo 5º, inciso 10º, que são invioláveis a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Então, a liberdade de expressão existe. Mas quem viola, porque é outra regra constitucional de equivalente valor. Então, quem violar esses atributos vai responder pelo que fez. É assim que as coisas têm que funcionar. O que não pode acontecer, aparecerem pessoas becadas, togadas, imprensa, liberdade de imprensa, que sempre foi defendida e está garantida na Constituição. E o que a imprensa, na sua grande maioria, está hoje defendendo, usando da sua liberdade? Defendendo a quebra da liberdade dos outros, defendendo a própria censura, que amanhã recai sobre ela, porque censurar hoje redes sociais é censurar a imprensa lato sensu, isto é, no sentido amplo. A imprensa não se resume hoje mais a rádio, televisão, jornal e revista. É uma amoralidade, é um abuso, é um terrorismo intelectual, que é o que nós estamos vivendo hoje. Estão a nos calar cada vez mais. Estão a nos dizer o que temos que dizer e o que não podemos dizer, sob a passividade de uma grande parte da nação brasileira.